Sou Tarciso Coelho, nascido em Várzea Alegre, criado em Cedro e isolado em Crato, Ceará. Diário da pandemia. A oração. Quem sobe a montanha aspira ar puro e descortina mais amplas paisagens. Aquele que movimenta perfumes aromatiza-se e beneficia-se com as agradáveis essências. Quando alguém ora, enternece-se na blandícia da comunhão com Deus, experimentando renovação íntima e paz. A oração dulcifica o ser, ilumina-o, acalma-o, renova-o, dá-lhe vida. Orar é como arar e produzir valiosos recursos de sustentação e equilíbrio. Transferindo-se esse tesouro para outrem, realizá-lo, perde-se a energia que se irradia do Pai na direção do suplicante. Embora a onda mental daquele que ora alcance quem necessita, a intercessão propicie socorro, o ato pessoal de orar é poderoso veículo de elevação espiritual. Habitua-te à oração, a pedir, para louvar e para agradecer a Deus sempre. No clima de harmonia que desfrutes, orando, intercede pelo teu próximo, mas consinta-o a fazê-lo também, a fim de que ele se impregne de luz. Do livro Desperte e Seja Feliz. Peça a Deus sabedoria e coragem, que o resto virá em decorrência do uso que vier a ser dado àquelas dádivas. Tarciso. E a 11ª cidade em que trabalhei no Banco do Brasil foi São Luís, Maranhão. Frequentemente chamado de São Luís do Maranhão, é o município brasileiro e a capital do estado do Maranhão. É a única cidade brasileira fundada por franceses no dia 8 de setembro de 1612. Posteriormente, invadida por holandeses e, por fim, colonizada pelos portugueses. Localiza-se na ilha de Upaon-Açu, no Atlântico Sul, entre as baías de São Marcos e São José de Ribamar, no Golfo Maranhense. Em 1621, quando o Brasil foi dividido em duas unidades administrativas, Estado do Maranhão e Estado do Brasil, São Luís foi a capital da primeira unidade administrativa. No ano de 1997, o centro histórico da cidade foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Com uma população estimada em 1.101.884 habitantes, São Luís é o município mais populoso do Maranhão e o quarto da região Nordeste. Sua área é de 831,7 km². Desse total, 283 km² estão em perímetro urbano, 12ª maior área urbana do país. O município é sede da região de planejamento da Ilha do Maranhão, composta pelos 4 municípios localizados na ilha de Upaon-Açu, e da região metropolitana de São Luís, composta por 13 municípios que totalizam 1.633.117 habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano IDH de São Luís, segundo dados das Nações Unidas datados do ano 2010, é de 0,768, acima da média brasileira. O terceiro melhor IDH entre as capitais da região Nordeste do Brasil e quarta entre todos os municípios da região.
1.794 municípios. A capital maranhense tem um forte setor industrial por conta de grandes corporações e empresas de diversas áreas que se instalaram na cidade pela sua privilegiada posição geográfica entre as regiões norte e nordeste do país. Seu litoral estrategicamente localizado bem mais próximos de grandes centros importadores de produtos brasileiros como Europa e Estados Unidos, permite economia de combustíveis e redução do prazo de entrega de mercadorias provenientes do Brasil pelo porto de Itaqui, que é o segundo mais profundo do mundo e um dos mais movimentados e bem estruturados para o comércio exterior no país. A cidade está ligada ao interior do estado e ao estado do Piauí pela ferrovia São Luís-Teresina, bem como aos estados vizinhos Pará e Tocantins, por meio da ferrovia Estrada de Ferro Carajás e Ferrovia Norte-Sul, sendo que esta última conecta a cidade à região centro-oeste, o que facilita e barateia a escoação agrícola do interior do país para o porto de Itaqui. Por rodovia, a capital maranhense é servida pela BR-135 duplicada, que liga a ilha ao continente, e pelo transporte aéreo, conta com o Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado, com capacidade de atender 5.900.000 passageiros por ano. Também há um serviço de ferryboats, realizando a travessia São Luís-Alcântara. O nome da cidade é uma homenagem dada pelos franceses ao rei da França, Luís XIII, conforme registrou o cronista da França equinocial, o capuchinho Claude d'Abbeville. Posteriormente, o nome passou a referenciar Luís IX, chamado de São Luís, rei da França. O rei Luís IX ficou popular, pois morreu numa cruzada na Idade Média, sendo posteriormente canonizado pela Igreja. A capital maranhense, lembrada hoje pelo enorme casario de arquitetura portuguesa, no início abrigava apenas ocas de madeira e palha e uma paisagem quase intocada. Aqui ficava a aldeia de Upaon-Açu, onde os índios tupinambás, entre 200 e 600, segundo cronistas franceses, viviam da agricultura de subsistência, pequenas plantações de mandioca e batata doce, e das ofertas da natureza, caçando, pescando e coletando frutos. Nos arredores da atual cidade de São Luís, habitava a etnia indígena dos potiguaras. Quem quiser conhecer mais de São Luís, você vê na Wikipédia São Luís, Maranhão. E a capital São Luís foi onde mais uma vez eu trabalhei como auditor na Gerência Regional de Auditoria de São Luís, no Maranhão, tendo como o gerente regional José Luiz Sobrinho e como auditor Tarciso e Romério. Então éramos nós três a trabalhar naquela gerência regional de auditoria nos anos 1994. E o diário da pandemia que inventei de escrever jamais teve a intenção que não só o meu querer de o dia a dia registrar, para no futuro lembrar o que estamos a viver. Mas é preciso dizer que não vou divulgar notícias de tristeza, já que quero me alegrar. E se esse meu escrever nem pouco alegrar você, mal também não lhe fará. Crato, Ceará, 6 de agosto de 2020.
Bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo.